Olá! Neste ano, o UniBH passou a abrir suas portas para compartilhar conhecimento e experiências com o público externo. No programa de hoje, você confere uma cobertura especial do evento Campus Aberto, que ofereceu uma série de serviços voltados para a promoção da saúde. Você também vai saber tudo o que rolou na intervenção comemorativa da Semana Mundial do Aleitamento Materno, organizada pelo curso de nutrição do UniBH. Tudo isso e muito mais você confere agora no Saúde Informa. Música, dança, jogos educativos e espetáculos teatrais são os ingredientes principais do Campus Aberto, evento organizado pelo UniBH com o objetivo de compartilhar experiências e conhecimento com a comunidade. Dentre as inúmeras áreas contempladas, a da saúde recebeu destaque. Alunos e professores da instituição ofereceram serviços e orientações sobre temas diversos. Os estudantes do curso de nutrição, por exemplo, alertaram os visitantes sobre os riscos do consumo excessivo de alimentos industrializados e deram dicas nutricionais valiosas relacionadas às refeições mais importantes do dia. Nós colocamos vários produtos industrializados, ultraprocessados, e aqui a quantidade de açúcar e a quantidade de gordura contidos em cada um desses alimentos, para poder conscientizar a população a respeito disso e dos malefícios que isso vai trazer para a saúde. Aqui nessa parte, um exemplo de montagem de pratos, tá? Aqui, esse primeiro prato é um exemplo errado, de montagem de pratos, de um consumo inadequado. Aqui por quê? Porque ele tem o ovo e tem a carne, que são duas proteínas que não é o adequado. O adequado é que cada prato tenha uma fonte só de proteína, a batata frita, que é pela questão mesmo da gordura. Aqui o suco, que não é ideal a gente consumir suco durante a refeição. E de sobremesa um doce, que é uma bomba de carboidrato, de açúcar. Aqui vem um exemplo de uma montagem de prato adequada, que teria arroz, feijão, uma proteína, legumes e salada. Aí aqui, para vocês terem uma ideia, a metade do prato você vai ocupar com arroz, feijão e a proteína, e a outra metade com legumes e verdura. E como sobremesa, uma fruta, que é o mais adequado, que uma fruta você vai aproveitar as fibras e vai aproveitar todas as vitaminas e minerais que as frutas têm. Aqui seria um exemplo de um lanche rápido, um lanche entre as refeições, que pode ser uma fruta e uma oleaginosa, uma castanha, uma noz, que são fontes de ômega 3. Aqui seria exemplo de café da manhã. Da metade do prato, um exemplo de café da manhã saudável, que seria um pão integral com queijo branco. O queijo branco ele tem menos gordura, leite e uma fruta. E aqui um exemplo errado, que é o pão francês, que é um pão feito com farinha branca, que tem muito carboidrato, pouca fibra, e um queijo mais amarelinho, que é mais rico em gordura. As crianças marcaram presença no Campus Aberto, e a figura delas inspirou uma série de atividades, como um debate promovido pelo curso de Medicina sobre a relação entre a nova geração e a tecnologia. Quanto mais jovem a criança, menor o tempo que deve ser usado para mídias e internet. Outro exemplo é telas dentro do quarto, computadores, televisões e o uso em horários que antecedem o sono, comprovadamente prejudicam o sono. Uso de dispositivos auditivos, comprovadamente vão prejudicar a audição. Contato durante tempo prolongado de exposição às telas, à iluminação, vão prejudicar a visão. E quando a gente fala de criança, o tempo que não é usado para o desenvolvimento neuropsicomotor ao ar livre, com atividades físicas, como correr, empilhar blocos, também vai prejudicar muito todo o desenvolvimento na infância. Alunos dos cursos de odontologia, biomedicina e fisioterapia
se mobilizaram para oferecer uma série de atividades voltadas para a promoção da saúde. Primeiramente, a gente faz uma pré-avaliação, aferindo a pressão arterial dos pacientes que vêm consultar com a gente. Depois a gente aplica um questionário de doenças cardiovasculares e a medida de circunferência abdominal. Posteriormente, a gente a gente mostra para o paciente os valores de referência e, dependendo do quadro que o paciente se encontra, a gente dá algumas orientações para atividade física, melhorar a alimentação, consumo de álcool, tabagismo, a relação à consulta aos médicos também para poder ter uma prevenção das doenças cardiovasculares. A pessoa chega, a gente coloca uma fitinha na boca dela e ela fica 1 minuto com essa fita. Aí nós medimos o pH. Depois disso, ela chupa uma bala. Depois que ela chupa a bala, a gente coloca outra fita, fica mais 1 minuto e a gente mede de novo o pH. Depois disso, ela bochecha com flúor e aí a gente mede mais 1 minuto e olhamos o resultado do pH. Depois dessas 3 ações, se o pH der entre 6 e 7, o pH está neutro, então está bom. Se der abaixo de 6, está muito ácido. E se der acima de 7, está muito básico. Então a gente orienta sobre a escovação, sobre a possibilidade de ter uma cariação maior. Nós trouxemos para cá hoje o projeto de extensão que é sobre diabetes. Então a gente faz um rastreamento com as pessoas da comunidade para ver se elas têm uma predisposição a desenvolver a diabetes futuramente. Fazendo então cálculo da glicemia, dependendo da pontuação que der no nosso questionário que a gente faz, e afere a pressão também, altura, IMC, tudo. Os serviços gratuitos foram um atrativo a mais para a Leandra, que aproveitou a oportunidade para fazer um check-up básico. Ele estava colhendo sangue para fazer um exame de colesterol total, que fica pronto em 40 minutos, mais ou menos. Então é bom a gente acompanhar. Quem visitou o campus aberto do UniBH também recebeu massagens relaxantes e dicas de como cuidar adequadamente dos pés. Hoje a gente está prestando o serviço aqui de Quick Massage, que é uma técnica de massagem que é mais rápida, mas que promove os mesmos benefícios de uma massagem mais demorada. Então ela trabalha pontos de tensão, promove relaxamento, melhora a qualidade do sono e, além disso, a gente também está oferecendo o serviço de cuidado com os pés. Então esfoliação, hidratação dos pés, massagem dos pés, ativação de alguns pontos de reflexologia, que também promove relaxamento, é bem gostoso. Para o engenheiro Geraldo, o serviço oferecido pelos alunos de estética foi uma boa oportunidade para aprender a valorizar a saúde dos pés. Eu sei que vejo meu pé e sinto que está ressecado e está dolorido também, né? E de vez em quando pego os cremes hidratantes e faço. Mas aproveitei porque é um serviço um pouco mais profissionalizado. Tem uma lixa, eu tenho equipamento, né? Então achei bom. Em comemoração ao mês do aleitamento materno, os alunos do curso de nutrição do UniBH realizaram uma intervenção nos corredores do campus. O objetivo foi conscientizar colaboradores e alunos sobre a importância da amamentação, além de esclarecer as principais dúvidas sobre o tema. Foi disponibilizada a chamada Caixa dos Mitos e Verdades, da qual os visitantes retiravam uma afirmação e recebiam os esclarecimentos relacionados a ela. Por exemplo, mito ou verdade sobre a amamentação. Peitos pequenos não produzem leite suficiente. Na verdade, isso é um mito, né? Porque o corpo da mulher está preparado para receber esse bebê. Então, todo nutriente, todo necessário está dentro desse leite produzido por ela. Então, não interfere no tamanho da mama. Né? Temos outra também. Fortalece o vínculo, né, sobre a amamentação. Fortalece o vínculo da mãe e bebê. É claro, isso é verdade, porque é o primeiro contato que o neném, né, que essa criança tem com uma pessoa, e no caso é a mãe. Então tem uma questão de relação de carinho que acontece naquele primeiro momento. Por isso que a gente tem esse grande amor pela mãe da gente, né? O silicone atrapalha a amamentação? Não, porque na verdade a amamentação ela tá envolvida com a questão hormonal, né? Então, se a mãe, no momento que o bebê faz a prega nos seios da mãe, tem uma questão hormonal que é a ocitocina, que ela faz com que gera essa quantidade de leite adequada para o bebê. Então, o silicone, na verdade, ele não interfere. Para as mamães de primeira viagem, os futuros nutricionistas apresentaram o passo a passo dos procedimentos que normalmente acompanham o nascimento do bebê.
Além disso, foram oferecidas informações valiosas sobre os tipos de leite produzidos nas mamas e as principais características de cada um. A gente aqui está falando sobre as qualidades do leite que a mãe produz em toda a sua amamentação, a partir do nascimento do bebê até ela acabar de amamentar. Então o primeiro que tem é o colostro, que é aquele que a mãe produz do 1º ao 5º dia. Ele é um leite rico em proteínas e imunoglobulinas, que tem a função de conferir a imunidade da criança. Do 6º ao 15º é o leite que a gente chama de leite de transição, que é um leite que contém proteínas e lactose, que é o carboidrato do leite, e depois passa para o leite maduro, que é a partir do 15º dia em diante. Esse leite maduro é um reflexo direto da alimentação da mãe. Esse leite maduro é o que vai compor todas as mamadas daí em diante. E ele é dividido entre o leite do início da mamada e do leite do final da mamada. O leite do início da mamada é um leite mais clarinho, porque ele é mais rico em água e tem a propriedade de hidratar a criança. Já o de final de mamada, ele é mais rico em proteínas e ele tem propriedade de dar saciedade para a criança. Por isso, a mãe tem que fazer a mamada completa. A saciedade do bebê é um dos temas que mais geram dúvidas, assim como os procedimentos que devem ser observados no momento da doação de leite. Aqui nós temos alguns exemplos de alimentos que seriam representações do tamanho do estômago do bebê conforme a evolução dele a partir do 1º dia de nascimento dele. No primeiro momento aqui, no 1º dia, o estômago dele é do tamanho de uma cereja e ele comporta de 5 a 7 ml de leite, então é realmente bem pouquinho que ele consegue ingerir. No 3º dia, ele já é do tamanho de uma noz, né, ou então de um pequeno tomate, e ele comporta de 22 a 27 ml. Na primeira semana, ele já fica do tamanho de uma pêssego e ele comporta de 45 a 60 ml de leite. No primeiro mês, no final do 1º mês, ele já consegue comportar 80 a 150 ml de leite materno. Para realizar a doação de leite, é muito importante a questão da higienização do receptáculo. É sempre importante ser um recipiente de vidro, né, porque o de plástico ele pode conter algumas pequenas substâncias que podem prejudicar a saúde do bebê. A mãe deve higienizar as mãos e a própria mama, porque a mama contém proteína, carboidratos e gorduras que podem servir de alimento para bactérias que podem prejudicar a saúde do próximo bebê. E deve ser sempre utilizada uma touca e uma máscara para evitar a contaminação desse leite. Muitas mães têm dúvidas quanto à duração do processo de amamentação. A recomendação oficial do Ministério da Saúde é que o bebê se alimente exclusivamente de leite materno nos 6 primeiros meses de gestação. O leite ele é composto com ele está em hidratação, proteína, lipídios, tudo aquilo que, como eu já tinha dito, né, que o neném precisa, e até os 6 meses ele é necessário que isso seja exclusivo para o neném, sem ingestão de água, sem nada. Ali no leite tem tudo que o neném precisa. Os principais problemas enfrentados pelas mães no momento da amamentação, como o empedramento do leite, também foram abordados na atividade. Quando a mãe fica muito tempo sem amamentar, a mama vai enchendo e acaba empedrando. Aí a gente indica para poder fazer a massagem durante 30 segundos e ir apertando a auréola até o leite sair. E isso vai esvaziando a mama para o bebê conseguir amamentar, porque quando ela está muito cheia, o bebê não consegue fazer a pega correta. Para Lorena, que já foi mãe 2 vezes, o processo de amamentação é sempre complicado. E qualquer iniciativa que ofereça mais informações e esclarecimentos sobre o tema é muito válida. A gente vai percebendo, desde a época que eu tive minhas filhas hoje estão com 18, 19 anos, que as informações elas vão sendo passadas de forma cada vez mais claras, né? Na minha época, assim, a gente tinha uma informação muito técnica, né? Muito difícil de entender, a mãe ficava muito sozinha nesse processo, que não é um processo fácil, não é um processo natural, né? A gente dá a luz e acha que o neném vai chegar ali, vai mamar, e quando isso não acontece, acontece com muitas mães, né? Que a coisa não rola com tanta facilidade, a gente não tem essa aproximação mais humana em relação a como proceder, né? Era muito coisa assim, a mãe que ensinava para o filho e aí quando dava errado, né? E a mãe ficava naquele drama, num momento muito sensível da vida dela, né? Então é muito legal ver que os meninos que estão na escola agora, né, estão aprendendo essa forma mais humanizada de tratar isso, de passar de uma maneira muito mais clara. Aprendi muito ali, né? Sensacional, vou passar isso para frente. O Saúde Informa fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.